Atualmente, a Capela de Rosslyn está aberta ao público e recebe visitantes que desejam explorar sua arquitetura e sua fascinante trajetória, além daqueles que querem conhecer o lugar em que o Professor Langdon, interpretado por Tom Hanks, desvenda o mistério que envolve o Santo Graal. A construção da Capela de Rosslyn reflete o trabalho dos maçons operativos, os pedreiros medievais responsáveis por algumas das mais impressionantes obras da Europa. Seu estilo arquitetônico é classificado como gótico tardio, caracterizado por arcos elevados, colunas ornamentadas e riqueza de detalhes esculpidos na pedra. Os maçons operativos não apenas seguiam tradições arquitetônicas, mas também desenvolveram técnicas inovadoras para trabalhar a pedra. Além das técnicas tradicionais, os maçons operativos desenvolveram métodos específicos para garantir a estabilidade da capela. O uso de arcos ogivais, abóbadas de pedra, contrafortes e arcobotantes permitiu que a estrutura suportasse o peso das paredes e do teto, distribuindo a carga de maneira eficiente. Mais uma coisa importante sobre os operativos, os maçons operativos, eles ficaram muito famosos e poderosos porque eles tinham conhecimentos muito importantes e então eles só passavam esses conhecimentos entre si, né? Não era um conhecimento público. E uma das coisas que eles eram mestres em fazer, por causa do conhecimento científico, era a forma de fazer paredes mais altas. A forma que eles utilizavam nesse período eram aqueles arcos. Eles faziam pináculos nas paredes externas e das paredes externas eles faziam arcos que encostavam nas paredes internas. Então aquelas paredes internas podiam ficar mais altas e ficavam escoradas, né? Eram como escoras. Tem um nome isso na arquitetura, eu não vou me lembrar agora. Essa era uma das tecnologias que eles tinham. Muitas igrejas desse período, eles faziam assim e colocavam telhados em volta, porque aí não aparecia. Tem muitas igrejas altas da época medieval que estão com esses arcos, com essas escoras escondidas. Mas era assim que eles faziam para poder levantar as paredes tão altas. Outra tecnologia dos maçons operativos era o arco ogival. É esse formato que eles conseguiam fazer, porque cientificamente eles conheciam essa propriedade. O peso que vai em cima do arco era dividido entre as duas colunas que sustentavam o arco. Por isso eles podiam colocar mais andares, mais peso em cima, com menos estrutura embaixo. Então, para ficar mais leve e tal, eles faziam esses arcos ogivais. Isso é uma outra tecnologia, por isso eles eram tão importantes, tão conhecidos. A cantaria utilizada na capela exigia precisão e habilidade, permitindo a criação de entalhes complexos e padrões geométricos que ainda hoje impressionam estudiosos e visitantes. Outra coisa interessante que eles têm aqui na Capela de Rosslyn, algumas ilustrações de como os pedreiros antigos, os maçons operativos trabalhavam, que foi muito importante. Então eles mostram aqui algumas exposições de ferramentas, ó, o maço e o cinzel. Eles mostram como faziam. Primeiro riscavam a pedra, depois ia desbastando a pedra, até ela pegar o formato como eles gostariam que ficasse. Então aqui tem algumas imagens, ó, tem a imagem dos pedreiros com as ferramentas na mão, trabalhando, ó, o esquadro, o cinzel, o compasso. Então, mais uma vez, eles mostram como os pedreiros trabalhavam com o maço e o cinzel. Olha aqui, eles têm aqui uma representação de um bloco de pedra, onde eles começavam a talhar. E aí a pedra vai tomando a forma, tá vendo? Eles vão fazendo o formato da pedra primeiro, da escultura que eles querem. Depois que a escultura estiver no formato, aí eles fazem o trabalho de acabamento, fazem os detalhes. Então nesse exemplo aqui, eles estavam fazendo um gárgula. Vocês estão vendo? É uma figura de um animal que servia como para escoar a água que caía no telhado. Eu vou mostrar para vocês agora um gárgula instalado. Nessa amostra que eles têm aqui daquela pedra, eles estavam fazendo gárgula, aí o gárgula fica assim, ó. Vocês estão vendo que a água escorre lá do telhado e para não escorrer na pedra, na parede e não estragar a parede, a água é projetada para fora.